E é assim que a gente vai construindo inclusão. Agora, eu tinha feito uma pergunta para vocês lá no começo sobre o que é ser normal. Não sei se alguém refletiu nisso, mas eu vou fazer alguns questionamentos retóricos. O que é ser normal? É enxergar? Ser normal é alguém que anda? Uma pessoa que anda? O que é ser uma pessoa normal? É uma pessoa que anda? É uma pessoa que escuta, então, ou que fala? Ou se não, ser normal é uma pessoa que aprende rápido? O que é ser normal? E aí, a gente vamos caminhar no seguinte pensamento. Esse conceito de normalidade, ele pode ser aplicado a diversas coisas. Então, por exemplo, se você pensa numa máquina, a gente tem aqui na cidade a Faber-Castell, acho que todos conhecem, inclusive já trabalhei lá. E você tem lá uma máquina de linha de produção. Então, você pensar numa máquina, no funcionamento que ela deve ter. Então, isso é o funcionamento normal dela. A máquina tem que fazer o processo A, depois o B, depois o C. Então, ela tem ali as etapas que ela tem que fazer, e o operador fica observando ali se ela está cumprindo aquela normalidade, se ela está sendo normal. Olha que interessante, estamos falando de uma máquina. Então, essa máquina está normal? Tá normal, não tem nada quebrado. Pensem que quem definiu esse conceito de normal para essa máquina? Os engenheiros. Aquela necessidade fim, aquele objetivo final de obter um lápis envernizado, ou apontado, ou colocado borracha, ou se não, vamos pensar numa máquina doméstica, o aspirador de pó. Aquele objetivo de aspirar o pó, ou esses que aspiram até água, né? Ou se não, os sopradores, né? Minha mãe tem um lá que sopra, inclusive. Agora ela está toda, né? Que ela pega o soprador dela e ela vai soprando tudo. Esses dias ela inverteu lá, ela achou que estava aspirando e ela estava soprando. Mas percebam que quando falamos de máquina, ela tem uma normalidade que ela tem que cumprir, porque foi definida por uma pessoa, por um engenheiro. Ela foi definida, essa normalidade, pela maioria. Então teve lá uma maioria decidiu assim: olha, para esse fim aqui, essa máquina vai ter que funcionar assim, assim e assim. Se ela sair desse funcionamento, não é mais normal. Olha que interessante. Como que a gente tem uma normalidade quando a gente fala de uma maioria de humanos que definem um padrão. Olha só, padrão. A normalidade é o que foge do padrão. Então definiram um padrão. Ou se não em políticas públicas, ou se não na gestão de uma cidade, aqui internamente na prefeitura, você tem um processo administrativo que tem que ser cumprido assim, assim, assim. Quem definiu isso? Uma maioria que estudou e que definiu: olha, esse processo tem que passar por tais etapas. Vocês percebem que a normalidade, quando falamos de coisas, guardem isso, coisas. Quando a gente fala de coisas, a normalidade, ela se aplica perfeitamente. Concorda, Fernanda? Concorda, Marli? Ela se aplica
Estamos falando de coisas. Estamos falando de processos, de administração, de máquina. Estamos falando de matéria sem vida. Coisas. E quem define isso? Quem define? Os humanos. A maioria. Muitas vezes a minoria vai perder. Mas a minoria pode mudar e aí é uma outra conversa. Mas quando falamos de coisas, a maioria define. Agora, eu perguntei para vocês o que é ser normal. O ser é uma pessoa. Agora, eu pergunto para vocês: quem definiu o que é ser uma pessoa normal? Alguém tem essa resposta para mim? Quem definiu o que é um corpo normal? Quem definiu o que é uma mente normal? Um funcionamento neurológico normal? Quem definiu isso? Me apresentem esse grupo. Me apresentem esses estudiosos. Me apresentem esses criadores. Porque quando falamos de coisas, estamos falando de um engenheiro. O engenheiro cria uma máquina. Estamos falando de um arquiteto. O arquiteto cria um projeto. Mas estamos falando de coisas. O administrador, o gestor, o secretário. Agora, o diretor. E quando estamos falando de corpos? Quem definiu o que é normal? Quem definiu que a pessoa que não enxerga é anormal? Quem definiu que a pessoa que não anda é anormal? Sabe qual é a resposta, gente? Não existe resposta. Porque não tem como se definir isso. Porque o corpo humano, ele não é matéria sem vida. O corpo humano, que contempla todo o resto, que está dentro dele, incluindo cérebro, mente, tudo, o corpo humano não foi definido por um grupo de engenheiros. O corpo humano simplesmente é. E se não enxergar, não andar com as pernas, não aprender rápido, não ouvir, não falar, se tudo isso é uma possibilidade desse nosso corpo humano, isso é normal. Não enxergar é normal. Porque a deficiência está dentro da característica de um ser humano. Ela é apenas uma característica, uma possibilidade. Ou seja, ela está dentro da normalidade. Ou seja, a diversidade está dentro da normalidade. Então, quando falamos de corpos humanos, não existe essa de que isso é anormal. Não. Porque se fosse anormal, não existiria. E o ser humano, a maioria, não tem poder de definir o que é normal ou não, quando estamos falando de humanos. Porque não estamos falando de máquinas. Não estamos falando de matéria sem vida. Estamos falando de pessoas, de humanos, de histórias, de famílias. E aí não tem como uma maioria definir. Só que a gente tem um mundo onde aconteceu isso e acontece isso. A maioria construiu sociedades e comunidades que foi pensada para contemplar só o que ela achava que era normal. Então essa maioria falou assim, é normal andar, enxergar, falar, escutar, aprender rápido, ser ligeiro. O resto, quem tiver fora disso, a gente coloca em instituto, a gente coloca em internato, a gente deixa dentro do quarto preso em casa, a gente esconde, a gente mata. Antigamente era assim. A gente deixa abandonado nos esgotos
e mata essas pessoas. A gente leva na selva e deixa lá. Foi isso o que a maioria decidiu. E a gente está aqui hoje para mudar isso, para falar sobre isso, que a diversidade é o normal, para a gente criar essa cultura de inclusão na consciência. A exclusão, a falta de acessibilidade, a barreira começa na consciência. E se a gente quer ser uma humanidade realmente humana e não de máquinas, a gente precisa de transformar isso. A gente precisa de encampar isso e levar essa luta, ser um agente disso no nosso meio de trabalho.